Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, quero deixar uma breve reflexão para o dia de hoje, a qual se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 3 ao 5, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje, que diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui está uma palavra muito conhecida sobre a conversão de Paulo ou de Saulo. Interessante notar que depois da morte de Estevão, a qual Saulo teve consentimento, Saulo que nasceu aprendendo aos pés do Rabi Gamaliel, o apóstolo Paulo, que antes da sua conversão ele fazia parte da seita mais conhecida e mais zelosa que tinha no contexto judaico, que era fariseu. Saulo, da tribo de Benjamim, que se dedicava às leis mosaicas, que se dedicava à sua liturgia religiosa dos fariseus, ele vai conceder em morte de muitos cristãos. O apóstolo Paulo tinha uma grande influência no meio dos líderes fariseus. Ele está indo para Damasco para pegar cartas de autorização, para que assim possa prender cristãos e levar para eles para Jerusalém. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele vai conceder a morte de Estevão. Interessante que ele está indo em uma grande perseguição. Atos 8, versículo 1 diz que uma grande perseguição acontece depois da morte de Estevão. Só que Cristo, ele toma as dores da sua igreja. Cristo, o bom pastor, vai defender as suas ovelhas. O bom pastor é o escudo e a autodefesa da sua igreja. O próprio Cristo vai ter um encontro com Paulo. É interessante que aqui mostra a soberana vocação da salvação, porque é Cristo que encontra Paulo e não Paulo que encontra Cristo. A primeira voz auditiva não é da terra, a primeira voz vem do céu. Saulo, Saulo, por que me persegue? É interessante que é Cristo que vai ao encontro de Paulo e não Paulo que vai ao encontro de Cristo. Isso mostra a soberana de Deus na hora de salvar o homem. O apóstolo Paulo está indo para perseguir. O apóstolo Paulo está furioso como um boi indomável para perseguir o povo de Deus, que haja vista na sua compreensão zelosa e religiosa um novo caminho, uma nova seita que se levanta para profanar e blasfemar do Deus Yahvé. Só que Deus vai tirar as escamas espirituais do apóstolo Paulo e mostrar para ele que ele está perseguindo o projeto de Deus. É interessante que muitos cristãos morreram naquele contexto e Cristo se levanta para defender o seu povo. Cristo converte o apóstolo Paulo e aquele que perseguia agora vai ser perseguido por amor a Cristo Jesus. Interessante que, meus irmãos, a gente sabe muito bem que muitos irmãos estão sofrendo perseguição na África. Irmãos, mulheres, crianças estão sendo torturadas, enterradas vivas, e a mídia não mostra isso, porque o sistema da mídia é diabólico e profano. Mas todavia a igreja não está órfã. O povo de Deus sempre sofreu perseguição e vai continuar sofrendo perseguição numa intensidade cada vez maior. Só que não obstante, todavia, a igreja do Senhor ela tem dono. E o dono da igreja do Senhor não está sentado numa almofada debaixo de um ar-condicionado, não. O nosso dono é Cristo Jesus. Ele está no trono mais alto e sublime e contempla os moradores da terra, e aos seus olhos somos como um gafanhoto. Cristo, ele contempla o seu povo. É Cristo que livrou tantos irmãos das perseguições, dos açoites, dos calabouços, das fornalhas, mas é o Cristo também que permitiu, vendo coisa melhor e maior. É interessante, meus irmãos, notar que Jesus nos ensinou sobre orar para aqueles que nos maltratam, amar nossos inimigos, mostrar a diferença e mostrar aquilo que realmente está dentro de nós.
Interessante que a igreja primitiva talvez está orando por conta da perseguição, e a igreja primitiva cresceu debaixo de perseguição. Todo avivamento na história vem debaixo de caos, de perseguição. E agora Deus vai converter Paulo, vai pegar o zelo religioso que ele tinha e transferir para o reino dele, para o reino de Deus, para avançar o reino de Deus. Porque Deus sabe trabalhar, Deus sabe operar e Deus sabe fazer e justificar o seu povo, e Deus sabe transformar e libertar até mesmo aquele que persegue a igreja do Senhor. Eu que quero chamar os irmãos para essa reflexão é sobre o zelo de Deus. Olha o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o zelo do nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu povo. A igreja não está órfã. O versículo 4 me chama a atenção porque Jesus ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha o zelo de Cristo pelo seu povo. Que nesse dia de hoje você venha meditar nisso. O zelo de Cristo por você. Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha o cuidado de Cristo. Olha o amor de Cristo. O Cristo que permitiu o Estevão ser morto, apredejado. O Cristo que permitiu muitos cristãos ser açoitados, ser presos e ser morto. É o mesmo Cristo que se levanta para dizer que a igreja dele não está só. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem persegue a igreja do Senhor, quem persegue o irmãozinho ou a irmãzinha que pertence a Cristo, está perseguindo o próprio Cristo, o próprio dono dessa pessoa que é Jesus Cristo. A igreja não está só. A igreja, ela tem dono e o dono dela é o Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer de nós, igreja, é que nós venhamos a perseverar na perseguição e que a gente venha orar pelos nossos Saulo, para que eles venham se converter e para que eles venham sofrer perseguição conosco. Como disse o próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo de número 1, ele vai dizer sobre que a gente temos esse privilégio de não somente crer em Cristo Jesus, mas também de padecer por Cristo Jesus. E a gente tem essa palavra liberada. Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha o zelo de Cristo por mim e por você, meu irmão. Isso é motivo da gente jubilar, se alegrar e glorificar o Senhor. Porque Jesus, ele tem um alto zelo por ti. Jesus tem um zelo que só Ele mesmo pode ter por nós. E é Ele que se levanta para justificar-nos, para nos defender, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Até mais. Shalom.